Começa aqui mais um Economia Real, bem-vindos. O novo dono da EFASEC prometeu recuperar a empresa em 3 a 5 anos. É com esse prazo que o Governo conta, segundo foi revelado pelo atual Secretário de Estado da Economia numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios. O Governo escolheu a empresa alemã Mutares no concurso para a venda da EFASEC, mas o negócio ainda está dependente da aprovação de Bruxelas, dos credores e de muitos detalhes que vão ser exigidos esta semana no Parlamento, onde o PSD quer ouvir o Governo a explicar a sua escolha. Desde que foi nacionalizada em julho de 2020 até hoje, saíram 600 pessoas da empresa, segundo contas feitas pela imprensa com base nos relatórios anuais da EFASEC, que mostram também que a empresa somou prejuízos atrás de prejuízos naquela mesma altura. Recordemos a decisão que foi tomada na semana passada. Depois de 3 anos nas mãos do Estado português, a EFASEC tem um novo dono. Vai ser entregue ao fundo alemão Mutares e o Governo está convicto de que é uma proposta que traz conforto e convicção. Penso que chegamos a bom porto na seleção de uma proposta que nos dá conforto, dá convicção e, sobretudo, alinha aqui um caminho para defendermos a nossa indústria. A EFASEC é absolutamente crucial no sistema empresarial e industrial português. Eu penso que uma das conclusões que a Europa tirou depois da pandemia é a necessidade vital de aumentar a sua base industrial e é por isso que este esforço é um esforço muito importante que vai ser coligado a outros que estamos a fazer para reforçar a base industrial do nosso país. É uma garantia do futuro deste grande projeto industrial e um dos fatores que mais agradou ao Governo foi a forma como assegura a preservação da identidade da empresa, mas também como minimiza os encargos para o Estado. Quem o diz é o Ministro da Economia. Selecionamos a Mutares porque ela traz uma carga financeira importante, um aporte financeiro à EFASEC para a sua autonomia, mas sobretudo o que seduziu quer a equipa da par pública, quer depois o Governo, é o projeto industrial e é o projeto tecnológico que a Mutares identifica para a EFASEC. O outro elemento que é muito importante para nós é um mecanismo de partilha de valor e eles apresentaram um mecanismo inovador de partilha de valor com o Estado português e, portanto, também configura algum caminho para a recuperação do investimento que o Estado português colocou na EFASEC até agora. Mas afinal, quem é a Mutares? É uma holding industrial cotada na Bolsa de Frankfurt com uma capitalização bolsista de mais de 400 milhões de euros e assume-se como um fundo especialista na otimização de empresas de média dimensão com uma estratégia a longo prazo. O objetivo deles primacial é criar valor a médio e longo prazo, não é de saídas imediatas, digamos, não é esse o padrão. E depois tem um projeto tão convincente, um projeto industrial e tecnológico para a EFASEC, como tive a oportunidade de referir, analisaram detalhadamente a empresa, acreditam profundamente que podem alavancar esse valor. Neste momento está em causa a reprivatização de cerca de 72% do capital da EFASEC, mas é expectável que os alemães acabem por ficar com a totalidade da empresa. O desafio agora está em conseguir as condições de aprovação e depois dar a volta ao negócio. Connosco temos Jaime Quezado, economista e gestor com experiência no setor privado e público. Jaime Quezado, bem-vindo ao Economia Real. O Ministro da Economia dizia há uma semana que a perspectiva era de longo prazo. Entretanto, agora o Secretário de Estado já admite que isto tem um prazo de 3 a 5 anos, o que não se pode chamar propriamente um longo prazo, será um médio prazo. Ou seja, no fundo estamos a ver que quem comprou a EFASEC tem uma perspectiva de não ficar aqui muito tempo. Quando se olha para a EFASEC, o que é que levará uma empresa como a Mutares a estar interessada nesta empresa? Antes de mais, deixe-me dar nota de que, simbolicamente, a EFASEC cumpre este ano 75 anos e, portanto, acho que é um marco e uma referência para uma empresa que, de facto, tem uma história e uma identidade muito própria, não só na economia do Porto e da região norte, mas também do próprio país. É evidente que a EFASEC passou nos últimos anos por um período muito conturbado, que tem a ver, de facto, com um contexto acionista que, de certa forma, lhe foi muito desfavorável e, portanto, não houve as condições necessárias para que o seu principal objetivo em termos empresariais fosse prosseguido. Mas há, de facto, apesar de tudo, uma perspectiva para o futuro que se levantou com esta reprivatização. Eu diria duas coisas em relação a esta decisão. Não são conhecidos os termos da mesma, portanto,
pouco se pode opinar sobre isso, mas eu diria que o que está aqui em causa são, sobretudo, dois aspectos fundamentais. Por um lado, assegurar que o projeto integrado da empresa se possa consolidar no futuro. A EFASEC é uma empresa que nos últimos anos, embora isso não tenha sido percepcionado do ponto de vista de notícias, porque normalmente aquilo que tem sido avaliado é o contexto financeiro e da sua situação do ponto de vista mais estrutural, mas é uma empresa que de facto tem feito um trabalho absolutamente interessante. Eu estive a fazer um levantamento e tenho acompanhado dentro do possível em áreas absolutamente críticas para a nossa economia, nomeadamente na área das energias, na área da mobilidade e também em tudo o que está associado à parte da transformação industrial. E, portanto, acho que o que leva este fundo, que é um fundo industrial, a entrar nesta empresa, é necessariamente um objetivo de rentabilidade que está sempre associado a estes fundos, mas se confirmar aquilo que o Ministério da Economia disse, que há, por um lado, um projeto inovador do ponto de vista tecnológico, e que esta lógica de partilha de valor se vai consagrar, acho que temos, de facto, aqui uma oportunidade para evitar que uma das nossas pérolas industriais possa deixar de existir. Nós temos muitas pérolas industriais que nos últimos anos desapareceram no nosso país. Temos uma economia que depende já mais de 15% do turismo e da área dos serviços e, portanto, não podemos, de forma alguma, perder a oportunidade de certa forma, reposicionar a nossa indústria, porque é também muito na indústria que está o futuro da nossa economia e acho que esta pode ser uma oportunidade, se for bem gerida, acompanhada e monitorizada, naturalmente. Como dizia bem, nós não sabemos exatamente os fundamentos da decisão, portanto, os relatórios da parte pública sobre os 4 concorrentes não são conhecidos. Exatamente. É possível que venhamos a ter mais detalhes nos próximos dias, porque pelo menos um dos partidos da oposição no Parlamento quer que o Governo dê explicações sobre o contexto desta decisão, mas daquilo que sabemos que se vende, ou que se pretende vender a EFASEC a uma empresa que é especializada em adquirir empresas em boa situação, dar-lhes a volta e voltar a vender. Para uma estratégia que suporta a inovação nos termos em que acabou de dizer, relativamente à EFASEC, que é preciso ajudá-la a manter-se na crista da onda, digamos assim, da tecnologia, da engenharia, faz sentido estar a entregar agora a empresa a um fundo de investimento, por mais experiência que tenha, que está fundamentalmente interessado em tirar rentabilidade neste chamado turnaround da EFASEC? Eu diria que em termos conceituais seria naturalmente preferível, se calhar, nós temos um grupo empresarial no verdadeiro sentido do termo. E havia um concorrente. Sim, português. Exatamente, que é conhecido, o Grupo Fisabé, e, portanto, em parceria com a Saudécia. Portanto, de facto, seria, em termos conceituais, mais interessante e mais normal que um grupo empresarial estruturado, de certa forma, para uma atividade mais contínua nesta matéria, tivesse ficado com a posição acionista agora da representação. Mas necessariamente que a EPAR Pública é uma entidade competente, e em particular o seu presidente, que eu conheço há muitos anos, o Dr. Jaime Madeiros, terá feito naturalmente uma análise rigorosa daquilo que são os termos de todas as candidaturas. Há aqui um aspecto que me parece muito importante, e não conhecendo as propostas, e portanto não podendo opinar sobre as mesmas, que tem a ver com, digamos que, a assunção de todo o projeto integrado da EFASEC, que me parece que foi uma das perspectivas que esteve associada muito a esta proposta ganhadora. Ou seja, independentemente daquilo que possa ser, à partida, uma avaliação um pouco mais conjuntural do caráter especulativo que um fundo de investimento tem numa proposta destes géneros, é importante perceber que a visão que esse fundo e a gestão que vai estar no topo da empresa nos próximos anos possa ter daquilo que é a perspectiva tecnológica e da inovação da empresa pode ser muito importante. Eu, como disse, estive a analisar aquilo que foi a atividade relativamente recente, nos últimos anos, da EFASEC, independentemente desta situação conturbada que teve, e é absolutamente fantástico a forma como ela se tem consolidado em alguns mercados altamente competitivos. Na Europa, por exemplo, o caso... Sim, está em 90 países. Exatamente, mas em particular, só para dar nota, que tem projetos muito interessantes, como por exemplo toda a área da mobilidade de cidades como a Shell, toda a componente de instalação elétrica de Paris e Nova Iorque. Tem um projeto também que eu tive a verificar, muito interessante, nos últimos anos, desenvolvido em Moçambique. Portanto, há toda uma dinâmica que a empresa conseguiu nos últimos anos implantar no mundo, fruto muito também da sua competência e do seu know-how. A EFASEC de hoje não é a EFASEC de há 35 anos. A EFASEC foi considerada durante muitos anos uma escola de engenharia, onde, de facto, fruto daquilo que foi a sua capacidade de ir buscar os melhores engenheiros, nomeadamente à Faculdade de Engenharia do Porto, mas também de outras universidades, conseguiu, de certa forma, afirmar-se em algumas áreas mais tradicionais, como os transformadores e toda a componente industrial associada à parte elétrica, como uma das grandes entidades de referência de competência, não só a nível nacional, mas europeu. Agora, o que eu acho muito interessante na EFASEC, e como digo, tirando, obviamente, este contexto menos positivo do ponto de vista acionista que teve,
como dizia o Dr. Miguel Cadia quando esteve à frente da Agência Portuguesa de Investimento, os custos de contexto são sempre importantes para a economia funcionar e para as empresas funcionarem. E, neste caso, os custos de contexto para a EFASEC não foram os melhores. Mas, do ponto de vista operacional, há, de facto, um trabalho muito interessante que foi feito. E acho que isso deve ser salvaguardado. E, portanto, vamos esperar para ver como é que, de facto, a nova equipa de gestão pega na empresa, como é que consegue, com a tal injeção financeira que vai ser feita pelo fundo, nos termos em que o contrato vier definir a possa poder andar, e acho que temos de ter aqui um capital de confiança positivo relativamente ao seu futuro. Há um risco de o negócio voltar a bater na trave? Como eu disse, eu não conheço os termos do contrato, aliás, o próprio Estado hoje deu nota de que são nos próximos dias que ele será fechado. Mas eu diria que se de facto houve por parte da parte pública, e como eu disse, a parte pública é uma entidade competente e tem feito um trabalho de avaliação muito competente nestas matérias, uma indicação de que esta era a solução mais adequada, porque foi com base nisso também, penso eu, que o Governo tomou a decisão, há que ter essa expectativa muito positiva. Então, só mais uma nota, há um bocado estamos a falar aqui da Porto Business School, uma escola de gestão onde, de certa forma, andamos e que é uma referência também aqui a nível da cidade e do norte e também do país. Eu estive a verificar, a EFASEC tem feito um trabalho fantástico do ponto de vista de formação e de qualificação dos seus trabalhadores. E tem neste momento uma academia a funcionar, tanto que eu percebi. Portanto, eu diria o seguinte, acho que temos que ter uma perspectiva positiva relativamente àquilo que possa ser o futuro da empresa. Porque nós estamos numa fase da nossa economia onde, infelizmente, o investimento estrangeiro que temos tido não tem sido muito na área industrial, Exato. Tem sido muito, sobretudo, na área imobiliária e dos serviços, como sabemos. E, portanto, nós precisamos, de facto, que os poucos e bons exemplos operacionais que ainda temos, e eu acho que a EFASEC é um bom exemplo operacional, possam ser salvaguardados. Portanto, acho que temos de ter aqui uma questão de confiança. Em relação à questão dos postos de trabalho, que é sempre um tema muito sensível. A EFASEC tem à volta de 2.000 trabalhadores, terá um volume de faturação na ordem dos 400 milhões de euros, portanto, podemos considerar que é, a nível nacional, uma média já grande empresa, a nível europeu será naturalmente uma média empresa, mas o que me parece aqui importante é perceber que a EFASEC pode ser ela própria, independentemente da renovação que vai ter que ter na sua estrutura de capital humano no futuro, um bom incentivo para nós fixarmos aqui alguns dos nossos talentos. Nós temos tido nos últimos anos uma grande quantidade de engenheiros e de pessoas ligadas às tecnologias que têm ido para o estrangeiro, sobretudo por falta de condições de atratividade. Mas 600 saídas desde a nacionalização parcial, portanto, desde 2020. Isto não é um handicap, não é um problema. Sim, para... mas é normal que assim seja, porque, como a ver, nós vivemos hoje um tempo onde este tipo de talentos têm, obviamente, expectativas muito grandes em relação às suas carreiras. E quando se vêem confrontados com um grau de indecisão relativamente à empresa onde estão a trabalhar, a maior parte deles são altamente qualificados. Têm facilidade em arranjar emprego noutras empresas do género, ou em tecnológicas, ou em empresas internacionais. Esta rotação de talento, se já é normal num contexto de estabilidade empresarial, muito mais normal é num contexto de estabilidade empresarial. É que impacto é que isso pode ter no tal esforço agora de dar a volta ao negócio? Não, eu acho que, digamos que a EFASEC, a partir do momento em que se defina os termos contratuais deste novo ciclo, vai ter claramente uma nova agenda pela frente. E, portanto, quem ficar à frente da equipa executiva da empresa e todos os seus responsáveis terão claramente que definir, em acordo com o acionista e com o próprio Estado, que também terá que monitorizar o tema, uma estratégia muito clara de foco. Hoje, uma empresa desta área não precisa, naturalmente, ser uma empresa 100% de trabalho intensivo. E, portanto, nós temos que perceber que aquela ideia de que as grandes unidades industriais absorviam de per si só mão de obra deixou de existir. Portanto, nós hoje temos, até com os temas da inteligência artificial, como sabemos, um grande desafio na forma como o fator de trabalho e o fator de máquina se vão revisitar. E, portanto, eu diria que a EFASEC tem que ter o quadro de pessoal adequado à sua atividade. Partindo do princípio que as questões regulatórias com a Europa estarão mais cobertas do que estiveram da primeira vez, entendo que o risco talvez esteja mais no lado dos credores, a negociação que vai ter que ser feita com os credores? Sim, acredito. Há uma grande exposição à banca, por exemplo? Sim, exatamente. Acredito que aqui vai ter que haver uma espécie de concertação estratégica. Eu acho que é nestes períodos que, por exemplo, a banca tem que ter também aqui um papel muito de parceria estratégica no futuro, até porque a banca, como sabemos, está a viver tempos relativamente positivos do ponto de vista de rentabilidade, liquidez. Tem havido até alguma polémica, como sabemos, relativamente àquilo que tem sido a taxa de remuneração dos depósitos, quando comparada com outros países. E, portanto, eu acho que a banca, independentemente da sua rentabilidade e dos objetivos que estão associados, tem também muitas vezes que entender que o seu papel, do ponto de vista de parceiro financeiro, é o de criar as condições para que o contexto empresarial funcione. E, portanto, é evidente que a EFASEC tem um grande
como é conhecido, tem uma grande componente de risco neste momento da banca, mas se houver as garantias necessárias por parte da gestão da empresa de que, de facto, o negócio vai continuar, vai se consolidar e tem possibilidades no futuro de ser um negócio rentável, sustentável, acho que a banca tem que assumir também o seu papel nesta matéria. Recuperamos há pouco a reportagem que se fez na altura do anúncio da decisão. O Ministro falava de 3 fatores fundamentais em termos da medida certo. que foi adotada. Uma delas era o retorno para o Estado de algum do investimento que foi feito nos últimos tempos. Não terá pesado bastante este último fator face aos outros 2, tendo em conta que o Estado meteu lá mais de 200 milhões de euros em... Sim, portanto, como é sabido, o Estado meteu, tanto quanto eu percebi, 180 milhões... Mas seria o critério correto para valorizar atualmente... O Estado, tanto quanto eu percebi, meteu 180 milhões de financiamento e 70 ou 80 milhões de garantias, portanto, e de facto é algum dinheiro. Não tanto como aquele comparado com a TAP, certo. Ou com o BES, ou com outros casos, mas pronto, é algum dinheiro. Agora, o que eu acho é o seguinte, os critérios de decisão têm que ser vários. Claramente, o mais importante, na minha opinião, é a perspectiva de visão estratégica do futuro da empresa. Em termos de negócio, em termos de aposta naquilo que possa ser a IFASEC voltar a ser, que ainda é, mas voltar a ser mais uma espécie de orquestrador de uma nova agenda industrial aqui na região e no país, porque é muito esse o papel que ela tem, desenvolver startups, desenvolver fornecedores, desenvolver todo um contexto de mercado à volta dela, mas é evidente que a questão do payback para o Estado também é importante, ou seja, há aqui uma polémica muito grande, muitos jornais têm feito muitas manchetes com isso, o Estado injetou já não sei quanto dinheiro na IFASEC, os contribuintes injetaram, é evidente que é um problema no sentido em que sempre que o Estado intervém numa empresa, há a perspectiva de que somos todos nós que estamos a intervir nessa empresa e como cidadãos que pagam impostos queremos ter também uma perspectiva de retorno daquilo que foi o dinheiro injetado. Se não diretamente para nós, pelo menos para a economia do país e indiretamente para o futuro da nossa sociedade e dos nossos jovens. Portanto, eu acho que esse critério também, obviamente, foi importante e esperemos que nesta lógica de rentabilização que o Fundo se pretende fazer, que o retorno e o payback para o Estado possam também ser um elemento de conforto para todos nós. Mas um prazo de 3 a 5 anos parece-lhe execuível e razoável face às condições atuais? Diria que é um prazo exigente, ambicioso, mas atendendo àquilo que neste momento, por aquilo que me foi dado ver, é a posição do ponto de vista de mercado e de notoriedade e de alguma reputação que a empresa tem, apesar de tudo, nos mercados em que se move, portanto, na mobilidade, energia, se houver de facto condições financeiras e de contexto para que ela possa desenvolver a sua atividade, eu acho que, pelo menos em 5 anos, pronto, para sermos, digamos, mais realistas, haverá condições para a IFASEC poder restabelecer a sua normalidade processual. Portanto, acho que os casos que são conhecidos de empresas que passaram por processos de reorganização muito grandes. E nós em Portugal temos alguns exemplos desses, por exemplo, no setor têxtil e noutros casos, onde muitas vezes o Estado não interveio diretamente, interveio através de capital de risco, mas temos empresas, por exemplo, no setor têxtil, que tiveram dificuldades muitíssimo grandes, quase a fechar, e que em 4, 5 anos deram um turnaround por completo à sua situação do ponto de vista operacional e financeiro, e hoje são referências do ponto de vista do setor. Portanto, há aqui riscos específicos para a EFASEC no processo de reorganização? Não, eu acho que aqui, em relação à EFASEC, eu diria, do ponto de vista daquilo que são as grandes tendências, os grandes contextos de gestão, há aqui 2 aspectos que me parecem muito importantes. O primeiro é consolidar um clima de normalidade na cadeia de valor da EFASEC. O que é que eu quero dizer com isso? É estabilizar a relação com os fornecedores, é estabilizar o contexto de reputação junto de mercados e poder assegurar que encomendas que são feitas possam ser executadas e, portanto, possam, de certa forma, dar uma perspectiva positiva aos próprios fornecedores e ao mercado e, portanto, com isso, de certa forma, dar uma normalidade ao funcionamento da empresa e à sua reputação no mercado. O outro tem a ver com o contexto interno. Portanto, é importante que quem está na EFASEC e quem queira ir trabalhar para a EFASEC, e sobretudo engenheiros novos engenheiros da cidade da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa e até muitos vindos de fora, sintam que o projeto é um projeto que faz sentido e que possam dar uma certa estabilidade nessa matéria. A pior coisa que pode haver hoje numa empresa é, de facto, sermos confrontados com uma rotação muito intensa de quadros e de pessoas e, com isso, impedir que o funcionamento normal dos negócios funcione. Mas sabemos que, do ponto de vista interno, por exemplo, a solução preferida apontava para o consórcio Visabeira-Sodécia, precisamente pelas razões que já aqui referiu, de ser um grupo industrial que tem uma atividade contínua. Certo. E, portanto, alinhava-se mais com aquilo que se prevê que deveria ser o futuro da EFASEC. Pois, eu não conheço, como disse, os termos daquilo que foram as propostas de todos os
concorrentes e, portanto, não quero estar a emitir opinião. Parece-me que, relativamente, por aquilo que me foi dado, ir conhecendo do que li e também do que fui falando, que a perspectiva de valorização integrada do projeto é mais assegurada por este fundo ganhador do que seriam por outros concorrentes. E, portanto, acho que isto também poderá ter pesado do ponto de vista da decisão. Impedir que a FASEC fosse vendida a retalho, sim, não faz sentido. Ou seja, na altura, sim, mas não faz sentido. Eu concordo com um projeto como a FASEC, só faz sentido se for visto como um projeto integrado. Ou seja, a FASEC, e é bom que quem não conheça possa um dia ir conhecer, porque eu acho que nessas coisas é importante também conhecermos o que temos e visitar, e eu já visitei, e, portanto, sei do que falo. A FASEC funciona hoje e faz sentido hoje com um projeto integrado. Porque ela, ao ter-se focado nestas áreas que eu referi, portanto, a questão da mobilidade, da energia e toda a componente ligada também à transformação industrial mais moderna, é, de facto, um projeto integrado que tem, sobretudo, muitas complementaridades entre si. E alguns dos projetos em que ela está envolvida, e que, de facto, me surpreenderam, eu nem sabia, o estar envolvida na eletrificação de cidades como Paris e Londres e Nova Iorque e outros projetos, um pouco por todo o mundo, é o resultado dessa aposta integrada. Jaime Picado, para terminar, o PSD faz bem em ir ao Parlamento pedir explicações, portanto, ao Governo sobre esta decisão? O PSD faz o seu papel normal de oposição e, portanto, eu penso que a partir do momento em que acha que os elementos que são conhecidos não são suficientes, deve, enquanto partido da oposição, de certa forma, valorizar o discurso positivo à volta daquilo que é o dossiê FASEC e tentar, de certa forma, que a opinião pública, que todos nós cidadãos e todos aqueles que estão envolvidos na área da economia possam, pelo menos, ter um conhecimento mais profundo do que é que está a acontecer para também podermos ter opinião própria sobre o mesmo e sentirmos mais confortados com a decisão. Porque há aqui um número que nós não sabemos qual é que é quanto é que, afinal, a Mutares vai pagar pela FASEC e outro mecanismo que também não sabemos qual é, mas que foi referido pelo Ministro, dizendo que havia um mecanismo inovador de partilha de valor. Naturalmente. Não sabemos como é que isso vai acontecer. Como sabe, deixe-me só dizer, nós hoje, em relação às questões de mecanismos de partilha de valor, há, de facto, muitas novas formas de o fazer. Portanto, nós também temos, de certa forma, que tentar dar uma, digamos que, oportunidade a esse novo mecanismo, mas é preciso conhecê-lo e, portanto, acho que é bom que ele seja conhecido. Exato. Jaime Picado, muito obrigado. Muito obrigado, foi um gosto. Estamos quase na reta final desta semana em que o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, provavelmente voltará a ser um protagonista. Já o tinha sido na semana passada, quando foi à Comissão de Economia dar explicações sobre a TAP. Arrisca-se então a ser novamente um dos nomes mais falados esta semana, juntamente com o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, e também o Ministro das Finanças, Fernando Medina, já que todos vão à Assembleia da República agora para responder à Comissão de Inquérito à TAP, onde, no caso de Pedro Nuno Santos, terá de dar outras explicações, designadamente sobre a indemnização paga à antiga gestora e ex-governante Alexandra Reis. Esta semana também o INE irá revelar, na quarta-feira, os números definitivos da inflação relativa a maio. A primeira estimativa apontou para uma descida de 5,7% para 4% da inflação homóloga. Também ficaremos a saber a estimativa da população residente em 2022 pelos dados que serão publicados na quinta-feira. E nesse mesmo dia, em Frankfurt, na Alemanha, o Banco Central dirá se continua a subir as taxas de juros, tal como tinha prometido, e se já vê o fim destes aumentos que têm tido tantos reflexos nas nossas vidas. Dentro de uma semana estaremos cá para estes temas, conferir quais deles é que se cumpriram e de que modo, e provavelmente para mais análise e debate relevante da economia real. Esperamos por si. Até para a semana.